quero agradecer a Deus, iniciar esse vídeo agradecendo a Deus pela tua vida, a oportunidade que temos, né, de poder compartilhar algo que sabemos, né, que vai produzir algo independente do que vemos, independente do que sentimos. Sabemos que essa palavra é espírito e vida, então ela promove, né, como a chuva que cai e rega a terra, né, e molha a semente e faz ela brotar. Assim é a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida que está aí, aguardando para receber um pouquinho mais dessa porção, um pouquinho mais dessa chuva que com certeza vem sobre você, né? E vai regar esta semente, que é a palavra, tá? E vai frutificar na sua vida, algo muito especial. Tá? Vamos lá, abra comigo então Juízes capítulo 6 e vamos estar fazendo a leitura então desses versículos, ok? Então acompanhe com a gente. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Esse de novo, você já imagina o que é, né? O que de novo? O que eles fizeram que o Senhor reprova? De novo, se afastaram de Deus, né? Tiraram férias da presença de Deus, foram adorar outros deuses. Quando a gente fala em adorar outros deuses, a gente não pensa em mudança de religião. Não, simplesmente se afastar de Deus, se envolver demais com o trabalho secular, né, em busca do dinheiro, em busca das razões da vida humana, tá? É nesse sentido também. E acabam também, às vezes, se desviando e indo adorar outros deuses, porque o dinheiro é um deus, é mamon, e assim por diante. Tá? E o que acontece por causa disso? 7 anos. Deus agora, então, entrega eles por 7 anos na mão dos medianitas. Quem eram os medianitas? Lembra que Abraão, ele foi casado com Sara, lembra? Mãe de Isaac, né? Que não podia ter filhos. Lembra que eles tentaram lá dar uma ajudinha para Deus? Daí a Sara fez com que Abraão tivesse um filho, né? Com ai meu Deus, como é que era o nome dela? Né? Que foi a mãe de Ismael, tá? Agar, que foi a mãe de Ismael. Mas quando Sara morreu, por incrível que pareça, irmãos, o Abraão tinha mais de 100 anos. Pois não é que ele me arruma outra mulher? A tal da Quetura. Sim, e essa Quetura, ele teve um filho com ela, pasme, não me pergunte como, tá? Que descendeu a nação dos medianitas. Dessa união de Abraão com Quetura, tá? Então nasce o povo medianita, um povo que ficava ao oriente do Jordão, tá? E descendeu toda essa nação medianita, que era um povo nômade, um povo meio beduíno, né? Ficava no deserto, enfim. Como é que eles viviam? Tá? Eles viviam basicamente de assaltos. Sim, viviam de assaltar os outros, de assaltar a lavoura, roubar bois. Esse era o estilo de vida desses beduínos. Então eles viviam de tirar as coisas. Então olha só, agora Deus coloca Israel durante 7 anos subjugados por esses medianitas, ok? Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiram a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eu quero só chamar a atenção, né, aqui da característica desse povo midianita, o que eles faziam, né, que eles destruíam plantações, roubavam mesmo, né, as ovelhas, o gado, os jumentos. Tá, mas o verso 6 fala assim: por causa de Midian, o que aconteceu com Israel? Empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro a Deus. Então assim, o que a gente vê uma característica aqui? O povo se afasta de Deus, Deus então entrega eles na mão dos medianitas. O que Deus usa para que esse povo desperte? Deus faz com que esses medianitas, literalmente faça com que Israel empobreça. E agora eles estando empobrecidos, eles começam a pedir por socorro ao Senhor. Entenda que às vezes, queridos, uma crise, até financeira na sua vida, às vezes pode até ser uma permissão de Deus, para você começar a empobrecer, para você entender que não existe, né, nada que valha mais do que estar ao lado de Deus, próximo de Deus.
Então você escolhe mal suas amizades, você escolhe mal suas companhias, começa a empobrecer e não sabe por quê. Foi exatamente o que acontece aqui. Então aqui eles começam então a clamar a Deus. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Observe uma coisa, irmãos, que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Então não era o local ideal para malhar o trigo. E por quê? Na verdade, porque era tempo de colher trigo e o medianita iria esperar para roubar esse trigo, onde eles malhavam trigo, para que eles não tivessem o trigo roubado pelos medianitas, como era costume. Então agora ele leva lá onde prensava uvas para malhar lá, que lá seria um local que os medianitas não estariam imaginando, para poder ter alguma coisa. Olha o nível que chegou de degradação, né, para eles poderem. E nisso aparece o anjo, tá? E aqui a ideia do anjo do Senhor, versos 11, tá, se refere a uma teofania, ou seja, o próprio Senhor se manifestando, tá? Você vai encontrar muitos escritores falando que é o próprio Cristo, né, encarnado, né? Não como o Emanuel lá do Novo Testamento, né, mas o Cristo que sempre existiu com Deus Pai, Deus Filho, agora em forma de um anjo, né? Uma teofania, Deus em forma de pessoa que aparece para ele sobre essa árvore aqui, de Ofra, né? A árvore de Ofra, que pertencia a Joás, que era o pai desse... Ai meu Deus, como é que é o nome dele aqui? Fugiu. Pai do Gideão, ok? E você vai ver o seguinte, agora na leitura, eu quero que chame a sua atenção, assim, observe bem qual era a prática de Joás, tá? Pai de... A gente acha assim, Deus chamou Gideão porque Gideão era um crente fervoroso, era um evangélico, era um homem de Deus, uma família cristã. Dá uma olhada no que eles estavam fazendo, porque Deus chama Gideão no meio de todas essas circunstâncias. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-as a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermentos, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade.
despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Então, queridos, assim, a gente vê um encontro de Gideão com Deus, Deus chamando Gideão, né, o versos 15 lá, para que Gideão fosse um libertador. Ele fala assim que eu faço parte da tribo de Manassés, o nosso clã, mas é o menor clã, e eu sou o menor da casa do meu pai, então acho que o Senhor escolheu a pessoa errada, tá? Deus fala, não, né, eu estarei com você, o verso 16, responde o Senhor, e você derrotará os midianistas como se fosse um só homem, ok? Deus prometendo estar com ele, assim como Deus promete estar com você, Deus promete estar comigo. Não é o número de pessoas que temos, e sim com quem estamos. Guarda isso no teu coração. Daí a gente vê o quê? Então Gideão falando assim, puxa, então me permita trazer uma oferta. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me permita trazer uma oferta, né? Fazer algo por ti, né? Agradecer o Senhor. Então agora ele vai e faz um sacrifício. Então ele vem e traz o sacrifício naquela árvore, né? O anjo do Senhor, ele explica como ele deve fazer, que deve colocar sobre uma pedra, toca com o cajado, vem fogo, consome, maravilha. E pede um novo sacrifício para ele, tá? Pede que ele faça um novo sacrifício e fala, só que agora o Senhor dá para ele direcionamento específico, é o verso 23 em diante, que fala que ele constrói um altar, cara, deixa eu achar aqui, cadê? Gideão preparou um cabrito, falei... 24 nós paramos, né? Que fala, queridos, agora Deus fala para ele agora o quê? Pegar o quê? Para pegar o altar do seu pai, que o seu pai tinha edificado a Baal, que pertence a seu pai. No 25. Isso, 25. Corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Como é que o pai dele me tinha um altar para Baal? Baal significa, irmãos, é um acróstico, B-A-A-L. Beuzebu, Astarote, Asmodeus, Leviatã, demônios, potestades. Como é que o pai dele, do clã de Manassés, que é uma tribo de Israel que servia ao Deus Criador, agora tinha um altar para Baal e postes levantados para Azerá, que era um outro Deus, né? Então, dos medianitas, amorreus e os outros deuses dali. Então você veja que Deus fala assim, ó, você vai destruir esses altares, né? Agora você vai começar, partindo da casa do seu pai, a destruir esses altares. Queridos, quando Deus nos chama para algo muito grandioso, Ele começa a trabalhar primeiro na nossa casa, destruindo primeiro aqui as coisas que estão em desacordo, né, com o que Ele pede na nossa vida, na nossa casa, para nos preparar para algo muito maior, que foi o que aconteceu aqui na vida de Gideão. Então eu chamo a tua atenção a isso, que o retrato da vida dos pais de Gideão estavam completamente distante do que Deus tinha chamado eles para caminhar com Deus, tá bom? Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isto? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a casa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Você veja, queridos, como a comunidade estava distante de Deus. Porque além de adorar outros deuses, agora, porque Gideão fez algo que Deus pediu, queriam matar Gideão. Queriam pegar. Quer dizer, a vida de Gideão valia menos do que um poste, do que um altar para um falso Deus, né? É o que a religião fez com Jesus, sacrificando Jesus, matando Jesus, e faz até hoje, às vezes em nome de um Deus
que não é o Deus verdadeiro, né? Então, agora a intervenção do pai de Gideão, falando, pô, pera lá, se esse Baal fosse Deus mesmo, por que ele não se defendeu? Porque, gente, eu quero só fazer uma lembrança para você aqui, que Deus, quando Deus veio habitar no meio do povo, lá na tenda, né, não lembra? Na tenda do deserto, quem entrasse no Santo dos Santos sem autorização morria, fulminado pela presença dele, porque ele era Deus. Ele se autodefende, ele não precisa que ninguém o defenda, tá? Ninguém chega, nem os seus próprios... Israel, o povo escolhido, chegava diante dele sem sacrifício, sem purificação, porque ele era Deus. Então fica claro quem é Deus realmente, tá? E que Deus, o Deus verdadeiro, ele se defende, ele não precisa que ninguém defenda ele, né? Deus não precisa que eu defenda ele, que você defenda ele, não, ele se autodefende, tá? Os falsos sim, né? Levantam e põem as pessoas para defender ele e ainda matar outras pessoas, tá? Vamos lá. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou todos os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. E desta forma, queridos, então Deus levanta Gideão, e a gente vê que há resultados, porque ele se levanta para combater contra os midianitas, ele chama, né, algumas tribos, a de Manassés, a de Azer, Zebulon, Naphtali, que vêm ao encontro, até porque, né, a multidão dos midianitas diziam que era multidão de camelos, de pessoas, não podia se contar, vem contra eles agora, tá? Mas o verso 34 é a chave, porque diz assim, que então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Queridos, é a grande arma atômica ou celestial que nós temos, é o Espírito do Senhor. Ele apoderou-se de Gideão e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-los. Queridos, então observe que Deus sempre vai intervir de forma sobrenatural, tá? Capacitando de forma sobrenatural os seus chamados. Mesmo assim, Gideão teve dúvida? Teve. Senhor, se realmente o Senhor me chamou para isso, não é coisa da minha cabeça, se não é empolgação, se não é... Então me dá um sinal, e pede o sinal ali da lã, né? do novelo de lã ali. Um dia vai amanhecer molhado, outro dia vai amanhecer seco, em torno molhado, e assim vai, e assim acontece. Tá? O foco aqui, irmãos, não é para você se apegar nesse teste. Tem muitas pessoas que pegam esse texto aqui para se apegar a esse teste. Então eu já sei, agora quando eu precisar saber a vontade de Deus, eu vou ficar fazendo prova com Deus assim, põe um negócio lá para fora. Gente, observe que aqui foi uma maneira que Deus usou para que Gideão soubesse a vontade de Deus aqui, nessa época, nesse contexto. Hoje, nós já sabemos a vontade de Deus. Nessa época ele não tinha a Bíblia na mão, hoje nós temos. Então hoje a gente não precisa ficar com esse tipo de coisinha para saber a vontade de Deus. Basta ler na palavra de Deus e nós vamos saber o que Deus, a vontade de Deus para nós, ok? A gente não precisa ficar duvidando, né, dessas coisas. Mas então, enfim, a gente vê aqui como Deus levanta Gideão, tá? Como Deus levanta mais um juiz, mais um libertador, empodera ele no Espírito Santo. Tá? Ele vem derrubando os altares dos falsos deuses, tá? E amanhã a gente vai ver o que acontece, porque você acha que às vezes é número que você precisa, é quantidade, né? E não é, você vai ver que o que você precisa não é nem quantidade. E eu chego a dizer, nem qualidade, irmãos, o que você precisa é de Deus no comando, tá? E amanhã a gente vai ver um pouquinho disso, tá? Por hoje é aqui, ficamos por aqui, que essa palavra possa ter ardido no teu coração, né? E que você possa aí
ter recebido também um chamado de Deus, para assim como Gideão, você libertar o teu povo, tua casa, tua família, tua vida das mãos dos medianitas que estão roubando e empobrecendo você, tá bom? Deus abençoe vocês, né? O nosso carinho aqui, o nosso abraço a todos.